Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir uma torre e não foi capaz de terminar. Ou ainda, qual é o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esta é a palavra da nossa salvação. Eu sei que a cultura do desapego não faz parte da nossa vida. Aliás, nós ocidentais temos quase que um movimento muito contrário, né? A gente entende que desde muito cedo a gente foi educado para alcançar, para acumular, para conquistar. E dificilmente a gente é preparado para as perdas. É como se nós negássemos uma dimensão da condição humana que não pode ser suplantada. Uma dimensão dela que faz parte o tempo todo, né? Nós estamos aqui neste momento e estamos vivendo um processo de ganho. Eu estou ganhando muita coisa hoje, eu estou ganhando experiência, eu estou ganhando conhecimento, eu estou ganhando a vida que está aqui ao meu redor, as pessoas que me cercam, mas ao mesmo tempo, no avesso de tudo isso, há um processo de perda que a gente não tem como negar, né? É uma experiência que faz parte é inerente ao meu processo, mas eu não tenho como. Vou desativar aqui só pra gente, depois eu abro pra gente conversar e trocar umas ideias. Mas é um processo inerente que eu não tenho como evitar. Hoje eu estou deixando de ser também quem eu fui. Estou assumindo uma nova roupagem do meu eu. À medida que o tempo passa, eu faço a experiência de perder vitalidade. Claro, durante um período da nossa vida, a gente nem percebe muito essas perdas, né? A gente vai notar isso à medida que o tempo passar, e nós vamos sentindo as debilidades que o tempo vai trazendo. Claro que a gente acumula outras coisas também, mas necessariamente a gente vai viver um processo de decadência, é uma palavra muito forte, né? Mas a gente vai decair nas nossas destrezas, a gente vai deixar de ter a mesma visão, a gente vai perdendo o equilíbrio. Claro que existem formas de nós retardarmos ao máximo essas perdas, né? Mas o fato é que é inerente ao processo humano o deixar de ser. Mas a gente parece que não... A gente sabe, mas a gente não é muito consciente disso no dia a dia. O pedido de Jesus no Evangelho de hoje, que a gente precisa se desapegar, ele é muito interessante porque o Evangelho, do início ao fim, você sempre vai ter uma postura de Jesus motivando a busca daquilo que em nós não passa, daquilo que em nós pode ser perene, aquilo que em nós continua. O desapegar-se dentro do cristianismo é essencial. O viver desapegado é uma proposta existencial dificílima de ser assumida. Porque a gente está acostumado ao apego. Quando uma pessoa chega à nossa vida e a gente gosta imediatamente dela, é muito natural que a gente se apegue a ela. Quando você traz um filho ao mundo, você se apega ao filho que você trouxe.
Eu não sei se a vida humana é possível fora da experiência do apego. Não sei se alguém, o mais evoluído espiritualmente que esteja, seja capaz de compreender a morte de uma pessoa amada, por exemplo, como algo natural. Não, a gente aprende isso a duras penas. É muito doloroso perder. Por quê? Porque quando a gente ama, o primeiro movimento do nosso amor é de um apego quase que desordenado. Ontem, na oportunidade de celebrar uma missa lá em Viçosa, comemorando os 50 anos da instituição Unifenas, eu falava sobre isso, porque a gente pregou esse evangelho. Eu falava que como é difícil no processo de ser pai e mãe, como é difícil identificar o rosto do amor que a gente precisa oferecer aos filhos, o formato do amor que nós precisamos dar ao filho que a gente trouxe ao mundo. Porque se a gente não cuida, se a gente não tem sabedoria na lida com esse amor, a gente vai amar com excesso de proteção que é absolutamente saudável nas primeiras fases. Quando você traz uma criança ao mundo, o seu amor por ela precisa se manifestar de forma muito radical. Você cerca aquele ser humano com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Por quê? Você sabe que ali existe uma indigência radical, absoluta. As primeiras fases da nossa vida, elas são marcadas pela total indigência. Eu não sou capaz de sair do meu berço e buscar o alimento da minha fome, o cobertor do meu frio, a água da minha sede. Não. Alguém tem que fazer isso por mim. E eu sou cercado por pessoas que me socorrem nessa indigência e me amam de forma muito protetora. Agora, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai crescendo e a gente vai assumindo alguma autonomia, é natural que aqueles que nos amem nos incentivem a sair da comodidade de receber tudo, não é? Imagina se um dia aqueles que nos educaram e nos amaram nessas primeiras fases da vida não nos motivassem a sair de nós. Nós talvez hoje estaríamos emocionalmente doentes, inábeis, né? Incapazes, movidos pelas inseguranças que o excesso de proteção provoca em nós. O excesso de proteção é muito natural nas relações amorosas. A gente tem uma tendência a super proteger as pessoas que nós amamos. E por incrível que pareça, eu sei que às vezes a gente reveste isso de romantismo, né? Temos uma visão muito positiva da superproteção, mas dependendo da fase da vida, ela pode ser contrária ao próprio ato de amar. Porque vai chegar um momento no processo da criação de alguém, de um filho, de uma filha, que você vai precisar quase que desproteger para expô-la ao processo do crescimento. E é doído, porque exige desapego. Eu preciso me desapegar daquela forma que eu compreendi a minha paternidade e a minha maternidade. Eu preciso amar, claro, é minha responsabilidade, porque da obrigatoriedade biológica nasce uma responsabilidade. E depois os outros amores que não têm responsabilidade biológica, mas são resultados da voluntariedade nossa, né? Do exercício da vontade. Eu escolho amar, eu quero amar. Mas ali existe uma necessidade de me desapegar das formas antigas. Eu sei que muitos de nós fomos terrivelmente machucados por pessoas que nos amavam muito e nos amavam tanto, tanto, tanto que nos desprotegeram no momento errado. Ou deixaram de nos proteger, de nos desproteger na hora certa. Para que a gente pudesse criar autonomia, para que a gente pudesse buscar as próprias forças. É como um treinamento muscular. O treinamento, quando ele é conduzido de forma inteligente, ele vai recrutando
todos os músculos daquela região que você trabalha. O exercício convencional talvez vá recrutar apenas alguns. Um exercício pensado, com uma periodicidade, você vai buscar exercitar todos eles. Aí ganha força, ganha volume, você fica uma pessoa mais resistente. Emocionalmente é a mesma coisa. Quando nós somos estimulados ao treino certo, a gente cria autonomia. E essa autonomia é a grande responsável por nós nos tornarmos depois capazes de assumir a vida, as responsabilidades que nascem naturalmente de ser quem somos. Mas se aquela pessoa que é responsável pelo amor não se desapega na medida certa, né? Porque o desapego ele tem exigências diferentes. Eu, por exemplo, eu fui muito apegado à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, mas quando eu entrei para o seminário, eu precisei viver um pouco isso do que Jesus me disse. Num primeiro momento, um rompimento físico. Eu não habitava a mesma casa que meus irmãos e meus pais. Isso foi terrível, vocês não fazem ideia de como isso é na cabeça de um menino de 16 anos, que foi quando eu entrei. Era extremamente doloroso deixar de morar no quarto com os meus irmãos, que eu tinha, né, como minha referência, meu mundo, e passar a ficar num dormitório com 60 rapazes da minha idade. Por mais que a gente tentasse transformar aquilo numa família, era difícil para mim. Eu estava acostumado com aquele núcleo familiar e de repente eu não estava mais ali. Eu precisei me desapegar. Eu precisei reconfigurar o meu conceito de família, eu precisei reconfigurar o meu conceito de lar, eu precisei transformar o seminário na minha casa. Eu achava interessante que o Padre Maurício, que foi o meu primeiro reitor, Maurício Leão, ele é de uma sabedoria, um homem que eu gostaria de ter por perto, assim, para ouvir sempre. Eu me lembro que ele começava a corrigir a nossa linguagem. Quando nós íamos de férias para a casa dos nossos pais, né, a gente tinha o hábito de dizer, vou para casa, passar férias em casa. Ele nos aconselhava, tenta modificar essa linguagem. Diga que vocês vão para a casa dos pais de vocês, para que vocês comecem a internalizar que aqui é a nova casa. Então, quando eu vou para a casa do meu pai e da minha mãe, eu tenho a tendência de dizer que estou indo para a minha casa, mas não, só por uma questão pedagógica, para eu praticar a regra do desapego, eu começo a dizer, eu estou indo para a casa do meu pai e da minha mãe, porque agora minha casa é outra. É igual quando você se casa. Você deixa de dizer, vou para casa, vou almoçar lá em casa. Não, você vai dizer, eu vou almoçar hoje com os meus pais na casa deles. A sua casa é outra, você construiu uma família. Você precisou se desapegar daquele espaço físico que até então era o lugar da sua identificação. Pode parecer bobo isso, né? Mas é assim que a gente vai vivendo o desapego. E eu me lembro que depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui precisando descobrir outras formas de viver o desapego, que talvez seja o mais difícil, que é o desapego emocional. Quando nós moramos dentro da mesma casa, quando você respira os mesmos problemas o tempo todo, você acaba vivendo uma confusão conceitual, que é de achar que o problema do outro também é seu. A gente foi educado para pensar assim. E eu concordo que o problema do outro, de alguma forma, seja meu também. Mas tem que haver uma diferenciação. Porque isso é pretensioso. Às vezes eu não dou conta nem dos meus problemas, como é que eu vou dar conta do problema do outro junto com os meus? E eu também corro o risco de, quando eu faço o problema do outro ser inteiramente meu, ele abre mão daquele problema e ele acaba julgando ele em cima de mim. Então eu preciso me desapegar, que é uma forma inteligente de ver e de pensar. Ele tem problema, mas ele é o primeiro responsável pelo problema que tem. Não é justo que eu, no exercício da minha autonomia, tendo também problemas e precisando cuidar deles, eu tenha que entender de forma tão equivocada que o problema dele é inteiramente meu. Não. Eu participo do problema dele, mas o problema dele é dele.
Da mesma forma como o meu problema não é dele. E de vez em quando, a proximidade, o vínculo de amor que existe entre nós, de respeito, vai fazer com que eu carregue um pouco mais a cruz dele do que ele. Nos momentos da fraqueza, nos momentos da debilidade. Isso é exercício de amor, mas não pode ser o tempo todo, né? E começar a entender isso foi muito difícil para mim, porque é interessante, minha gente, a gente não percebe, mas nós temos muita pretensão dentro de nós. Às vezes nós temos aquela pretensão de que nós somos capazes de tudo. Não é bem assim. E quem vai nos desmentindo é a vida. Quando você vai vendo que você é capaz de muita coisa, eu sou capaz de muita coisa, mas eu também não sou capaz de muita coisa. E não é nenhum problema assumir isso. A debilidade está em mim, a debilidade está em você. Então eu me desapego da pretensão de que eu dou conta de tudo, inclusive de resolver o problema dos outros. Não dou. E como foi difícil. E eu me lembro que, na minha experiência pessoal, minha gente, foi extremamente doloroso. Foi. Reconhecer isso. Outro dia, eu abri uma caixa, que foi uma coisa que minha mãe guardou durante muito tempo. E foi tão doloroso abrir aquela caixa. Porque naquela caixa estão, inclusive ela está aqui, eu olho para ela e não tenho muita coragem de mexer. Naquela caixa estão as muitas cartas que eu escrevi ao longo da minha vida. Para minha mãe, para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Eu não sei porque todo esse material ficou com ela. Acho que porque moravam todos na mesma casa, né? E aí as cartas deviam estar lá e alguém resolveu guardar e ela me deixou isso. Eu sei que quando eu fui ler um pouco dessas cartas, eu entendi uma coisa que eu ouvi do padre Wilson, que agora é bispo, lá em Santa Catarina, Dom Wilson Yankee. Acho que é Yankee. Ele foi um homem muito importante na minha vida, porque ele me fez, talvez ele nem saiba disso, talvez eu nunca tenha tido oportunidade de dizer isso a ele. Ele é psicólogo, formado numa linha da psicologia, muito voltada à vida religiosa, à vida sacerdotal. Eu era seminarista lá em Brusque, fazia filosofia, e ele me fez entender isso. Eu tinha uma ligação muito doentia com a minha irmã, a Cida, que faleceu, porque todos os problemas da Cida eram muito mais meus do que dela. Eu assumia tanto os problemas dela que eu não conseguia ser feliz. Acho que vocês já me ouviram falar nisso, né? Eu tenho uma melancolia natural, eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida. Tudo isso que em mim é extrovertido, é para fora, foi resultado de esforço. Eu não sou naturalmente assim. Sou tímido, eu sou aquele que quando chegava nos lugares tremia para dizer uma primeira palavra. Sempre fui assim. Quem me conheceu pequeno sabe que eu não estou inventando isso. Foi o seminário que foi me desinibindo, a vida me colocando no lugar certo, com as pessoas certas. E eu, sempre muito melancólico, tive tendências suicidas em muitas fases da minha vida, de maneira muito especial na adolescência. E quando conheci Dom Wilson, eu ainda era Wilson. Eu falo Wilson porque é o meu bispo aqui. Eu tinha essas tendências suicidas, era muito melancólico, nossa, sabe, demais, assim, eu não via, eu sempre tinha aquele olhar tristonho o tempo todo, e eu sempre via o lado triste das coisas, e eu sabia que era um detalhe da minha personalidade, nunca briguei contra isso, pelo contrário, né, aquilo que me trazia a poesia. Eu era adolescente, eu já gostava de escrever, já gostava de compor,
eu gostava de cantar, e eu sabia que eu hospedava a arte e que a arte tem um déficit. É um problema. Eu digo que quem tem a arte em si tem um defeito de fabricação mesmo. Defeito, é uma linguagem, né? Só para dizer que a gente carrega isso com muito sacrifício. É muito doloroso. A melancolia era muito dolorosa. E o Dom Wilson foi muito... Wilson, desculpa, troca de nome toda hora. Ele foi muito preciso em identificar isso. Ele falou, tá certo que é próprio da sua personalidade a melancolia, mas a sua família agrava isso. Eles têm muita ascendência sobre você ainda. E amar não é isso. Amar é você saber fazer a diferenciação, o que é meu, o que é do outro. E volto a dizer, em alguns momentos da nossa vida, a gente leva mais a cruz do outro do que ele. Mas é só de vez em quando. Não pode ser o tempo todo. Não é justo. Não é justo com você. Não é justo com o outro. Quando você percebe que a cruz do outro foi totalmente assumida por você. E eu me lembro, sabe, minha gente, e lendo um pouco daquelas cartas que ficaram com a minha mãe, meu Deus, como isso era uma verdade. Como eu não tinha tempo para resolver as minhas questões. Eu acabei assumindo muito o que era dela e fiquei quase que sem tempo para resolver as minhas questões. E foi muito difícil me desapegar disso, porque eu achava que abrir mão de levar tanto o sofrimento dela seria uma forma de não amá-la, né? Não. São as peças que a nossa mente vai nos pregando, né? Porque nem eu aprendi uma coisa com a Aziza, eu sempre repito isso, nem tudo que a gente sente é verdade. A gente não pode confiar inteiramente nos nossos sentimentos. Você precisa levá-lo ao tribunal. Leve o sentimento ao tribunal e faça exatamente a cena do tribunal. Acuse, defenda, para você chegar a um entendimento se aquele sentimento que está ocorrendo, ele é verdadeiro. Se ele tem realmente conexão com a realidade. Ou se ele é um resultado das mentiras que a sua mente, muitas vezes movida pelas suas culpas, pelo seu complexo de culpa que a gente assume em algum momento da vida. O sentimento de culpa é uma ferida no nosso espírito, no nosso cérebro. Não fisicamente, eu estou usando a metáfora. É uma ferida na mente. E quando eu fico sendo regido por essa ferida, eu nunca me sinto merecedor de nada. Era assim que eu me sentia. Por mais que eu reconhecesse os dons que tinha me dado, eu sempre tive bons amigos, eu sempre fui uma pessoa cercada de pessoas que me amam. Uma vez o padre Joãozinho fez essa distinção e eu acho que ele tinha muita razão. Ele falou assim, o Fábio é muito facilmente amado. É da personalidade dele, ele provoca amor onde ele passa, ele tem facilidade de ser amado. E ele precisa aprender a amar, porque quem às vezes é muito amado tem dificuldade de amar. E ele tem razão, eu sempre fui muito amado pelos meus amigos, eu sempre tive amigos muito fiéis, eu sempre tive pessoas que dariam a vida por mim, eu tenho, não posso reclamar. Mas sempre existia aquela tristeza que não me permitia desfrutar do status quo que eu desfrutava, que eu havia conquistado. Aí esse complexo de culpa que muitas vezes nos coloca assim como que irresponsáveis no momento que você se desapega do outro e diz, eu vou continuar te amando, mas eu te amo com uma certa distância. E infelizmente vou ter que diminuir os nossos encontros, vou ter que diminuir os nossos acessos. Quando ele disse isso,
Claro que ele não falou dessa forma, né? Ele só disse assim: escreva menos, saiba menos. Talvez ela acorde. E realmente, ele tinha muita razão. Claro que sempre fica a culpa. Depois que ela morreu, depois que ela deixou de estar aqui, neste mesmo lugar que eu, sempre me ocorre a culpa. E eu acredito que vocês que estejam comigo agora, que já viveram situações diferentes, sabem, né? Quando alguém vai embora da nossa vida de forma definitiva, inalterável, é impressionante como nós encontramos motivo para a gente se culpar. É impressionante como nós somos cruéis na lida com os nossos sentimentos. Por mais que você tenha amado aquela pessoa, quando ela morre, você teve 1000 motivos para se alegrar ou para recordar com alegria. Você vai lembrar daquele dia que você fez isso, que foi horrível que você fez. Eu não sei como é que o nosso processo mental nos faz tão encarcerados assim. Impressionante. Talvez seja porque nós tenhamos sido educados dentro de modelos muito românticos. E o que eu acho interessante é que em Jesus não há romantismo. É dura, a palavra dele é dura. Quando ele fala, por exemplo, em outra passagem, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Isso pode parecer contraditório. Não. É que às vezes algumas situações precisam passar pelo duro processo do enfrentamento. Aí a paz é construída. Porque eu posso muito bem pensar em Jesus como aquele que traz a paz de forma mágica. Não. Como é que pode se resolver a paz na Ucrânia com a Rússia? Conversando, negociando. Não tem como um anjo do céu descer e chegar lá, convencer o Putin disso, daquilo, o presidente da Ucrânia. Não, não é assim que funciona. Os resultados que nós queremos precisam ser construídos. Quem não constrói aquilo que quer alcançar, nem tem o direito de esperar alcançar. Então, quando Jesus diz que ele veio trazer a espada, ele diz: eu vim ensinar a vocês que a paz é o resultado de uma negociação. Dentro das nossas casas, nós não estamos acostumados a viver a negociação e o enfrentamento. A gente está acostumado a gritar um com o outro quando enche a tampa, quando você já aguentou de tudo e está completamente fora do eixo. Aí você grita uns impropérios e fala absurdos e fala até aquilo que você não gostaria, até aquilo que você não acredita. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de fazer o enfrentamento, que é o desapego. É aquela experiência que você vai fazer de dividir as funções. Por isso que eu digo, em Jesus não há romantismo. O que ele quer de nós são posturas inteligentes, posturas refletidas, que nos façam entender o nosso processo humano. Gente, nós não somos anjos. Muito embora alguns pregadores gostem desse discurso angelical e transformar o evangelho numa coisa que a gente escuta até acha bonito, mas fala: não, mas isso não tem nada a ver comigo. Quantas vezes eu escutei pregações assim? Eu, no dia em que Deus fez sentido para mim, que Ele me envolveu com todas as minhas ambiências, eu falei: opa, o que este Deus quer de mim, como dizia Guimarães Rosa, é coragem, determinação, lucidez, coragem inclusive de perder. Eu sei que muitos discursos cristãos que a gente escuta por aí associam Deus a um senhor que fica atrás de um balcão
negociando graças, né? E dando a quem merece, a quem paga o dízimo, a quem faz isso, a quem faz aquilo, a quem tem boas ações. Em Jesus a gente não vê isso. Às vezes transformam o cristianismo numa outra coisa que não tem nem mais Jesus na origem. Em Jesus o que nós temos? Quando ele tem os amigos ricos dele, aquela festa bodas de Caná, por exemplo, quando ele vai à casa de alguém, ele sempre diz que é preciso saber ter. Ele ensina o despojamento aos que têm e também aos que não têm. Porque às vezes a gente pensa ingenuamente que o desapego somente os ricos precisam viver. Não. Às vezes eu, na minha condição de pobre, eu me apego à minha pobreza e a transformo numa forma de chamar a atenção dos outros e de querer a atenção dos outros o tempo todo. Eu lido com isso em mim o tempo todo, as minhas indigências, não só materiais, né? Eu já fui muito pobre materialmente. Eu sei o que é, inclusive, quase que não ter o que comer em casa. Uma fase muito difícil da nossa vida, a gente comia arroz e taioba. E estava tudo certo. Sofrido? Sofrido. Eu sei o que é não ter. E depois, hoje, eu sei também o que é ter, inclusive com a possibilidade de ajudar a minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu não conheço, mas que eu sei que precisam da minha ajuda. Então, há muitas formas de fazer a coisa, a viver essa experiência, de conhecer aquilo que é em mim uma realidade a ser transformada. Eu preciso me desapegar do que eu tenho para que o que eu tenho não me tenha, como eu dizia no texto de hoje, né? Mas eu também posso me apegar ao que eu não tenho. Olha como é estranho isso e parece contraditório, né? Às vezes eu não tenho, invejo o que o outro tem e vivo a minha vida inteira orbitando em torno desta inveja que eu sinto. Aí o que eu preciso me desapegar? Do que eu não tenho, que é do outro. Eu não tenho. Por que eu quero ter? Para ser parecido com o outro? Para ter a visibilidade do outro? Não, não posso. Eu tenho que descobrir o que eu posso ter e construir a minha história a partir do que me é possível. Até do que eu não tenho, eu preciso me desapegar. Às vezes eu vivo apegado ao que eu não tenho, o que eu gostaria de ter, e perco um tempo precioso da minha vida. Inclusive, aqui você pode colocar as relações amorosas. Aquela pessoa por quem você tem uma obsessão. Ela nem sabe que você existe, mas você tem obsessão por ela. E você imagina uma vida com ela. Desapegue-se disso. Ou aquela pessoa que você gostaria de ter a amizade dela e você bajula, 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 e ela não está nem um pouco interessada em você. E não é problema. Simpatia não se compra. Quem disse que todo mundo tem que gostar da gente? Quem foi que inventou essa história que nós precisamos ser amados por todos? Também é uma necessidade de me desapegar. Me desapegar da pretensão de ser amado por todos. Não sou. Não serei. Nem Jesus o foi. Nem Jesus foi. Então eu preciso me desapegar da ideia de que aquela pessoa precisa me dar atenção, de que aquela pessoa precisa me ouvir, de que aquela pessoa precisa namorar comigo, de que aquela pessoa precisa se casar comigo. Não. Essas coisas a gente não determina pelo outro. Ou o encontro acontece e as partes se realizam, ou não. Então eu tenho que ficar sondando a minha vida para perceber o que na minha vida é um apego
o que na minha vida é uma realidade que eu precisaria soltar, sabe? Tem uma cena bonita do filme A Missão, não sei se vocês já assistiram, tem uma trilha sonora lindíssima, que inclusive escuto sempre que eu posso. O filme se chama A Missão. E tem, na história, um homem que comete um crime e depois ele entra para a companhia de Jesus. Ele vai ser um missionário. Só que com uma forma de se punir, ele faz materialmente um fardo. Ele constrói assim, cheio de coisas que ele pendurava nos ombros e caminhava com aquilo. Essa mentalidade, né, de punir no corpo o que espiritualmente nós queremos libertar. Algumas pessoas veem sentido nisso. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Acho que Deus não espera isso de nós, não pede isso de nós. Ele pede a disciplina do corpo para educar o espírito, ponto. Se é uma coisa que me vicia de outra forma e me causa até uma certa vaidade por fazer, não faz sentido. Mas aquele homem carrega aquele fardo terrível sobre ele e vai vivendo com aquilo. Até o momento em que ele está numa situação de limite, subindo, escalando uma cachoeira para poder chegar a um lugar que eles precisavam ir. E aquilo foi pesando, pesando, pesando. E ele foi naquela dificuldade, naquele sofrimento físico, passando a vida dele a limpo dentro do coração dele. Aí de repente ele olha para o companheiro que está do lado. Tem muito tempo que eu não vejo, que eu vi isso, né? Mas vagamente é isso. Me parece que ele olha para alguém que está fazendo o mesmo trajeto que ele e aquele olhar diz para ele: solta isso, não é mais seu. E aí ele dá aquele grito, começa a chorar e ele abre os braços e o fardo cai. Nós precisamos fazer isso de vez em quando. O que nós estamos levando sobre nós? Obsessões, falsas impressões, ódios. A gente precisa se desapegar dos ódios que a gente sente, meu Deus do céu. Minha gente, há muito tempo eu assumi uma postura que algumas pessoas dizem que é... Não. Um dia, eu descobri que, para mim, a experiência do cristianismo me proibiria de proclamar ódio onde quer que eu fosse. Ainda que eu tivesse motivo para isso. Quantas vezes eu sou atacado, as pessoas que não gostam de mim, né, encontram um motivo para ficar, e às vezes até de forma muito cruel, fazem julgamentos, pessoas que nem sabem quem eu sou, né, me vê naquilo que eu tenho de vida pública, me acusam de tantas coisas, e eu cheguei à conclusão de que eu não alimentaria nenhuma espécie de movimento de ódio. Porque eu tenho milhões de seguidores que gostam de mim. Você já imaginou se eu expor uma pessoa, por mais que ela tenha me machucado, por mais que ela tenha me magoado, ao movimento dos seguidores que me amam, que nem sempre é um movimento amoroso e caridoso, eu estaria numa contradição. Então, claro, se eu precisar dar uma resposta oficial a alguma coisa, eu farei. Mas ficar respondendo para provocar ódio, alguém que fala uma coisa ruim de mim, não. Na maioria das situações, eu nem vejo, porque porque não é uma coisa que me importa. Para que eu vou alimentar dentro de mim um sentimento que vai contaminar os que são bons? Imagina que eu sou uma fábrica de sentimentos. Sou mesmo. Eu escuto uma música, eu me emociono, os sentimentos que vêm à tona são bons. Ontem, por exemplo, vocês não fazem ideia como a gente foi feliz. A gente foi fazer o show em Alfenas, né? Inclusive, eu até publiquei antes, eu não sabia que não podia, porque era um show fechado para a comemoração lá da Unifenas. Se Deus quiser, um dia eu volto para ser um show aberto para todos. E eu sabia que meu amigo Fábio Júnior, e a gente ficou amigo mesmo, estaria lá também.
Aí nisso, o que eu fiz? Eu dei um jeito de que as pessoas que eu amo, que são muito próximas a mim, pudessem ir para lá, passar o fim de semana em Alfenas, e a gente se encontrar para o meu show, para a missa e depois para o show do Fábio Júnior. Meu Deus do céu, que felicidade a gente viveu ali. Foi tão bom, sabe? Eu não bebo nada, né? Não bebo uma gota de álcool. Mas eu não preciso do álcool para eu ficar feliz e para eu ficar espontâneo. A música faz isso comigo. Ela me leva para um lugar muito agradável em mim. E há pessoas que me levam a um lugar muito agradável dentro de mim. A Alice, a Tânia, o Toninho, todo mundo que estava ali, o Everson com a família dele. A minha banda, que são agora uma preciosidade na minha vida que vocês não imaginam. Não imaginam. A banda que eu tinha até então, que nós ficamos 10 anos na estrada, são pessoas maravilhosas e que cumpriram um papel na minha história. Eu sou eternamente grato a cada um que trabalhou comigo até então. Mas de repente, num momento em que eu estava fragilizado, que eu estava me sentindo sozinho, que eu não tinha uma mão para segurar, porque me reacendeu o desejo de fazer o trabalho com a música de novo, mas aí eu estava sozinho. Quem até então estava comigo tinham seguido outros caminhos, estavam fazendo outras coisas. O Maurício foi de uma nobreza de alma, Maurício Piaçarotto, porque a princípio nós teríamos duas bandas, uma banda no Nordeste e a outra banda aqui no Sudeste. A banda no Nordeste é essa que atualmente está comigo, e depois aquela que sempre estaria comigo. Aí quando o Maurício viu, né, nós fizemos os primeiros shows lá no Nordeste, ele comunicou assim ao Alexandre, que é o empresário: fala para o padre ficar tranquilo, para ele fazer os shows que vão ter no Sul com a banda do Nordeste. O Maurício nunca disse assim: ai, perdi o meu lugar. Não. Ali eu descobri o tanto que aquele menino é grandioso. Quando ele disse pro Alexandre que não tinha problema para ele. Ele se desapegou. A gente tem que se desapegar, porque senão a gente não ama. Eu me desapego da função que eu tinha porque eu te amo. E você está seguindo de outra forma agora, com outras pessoas. Não é que se despreza o que existiu antes, não. A gente abre o coração para receber os que estão aqui agora. E é assim que a gente avança. Eu estava dizendo, né? A gente tem dificuldade de se desapegar de tudo. A gente se prende ciosamente às pessoas, às situações. Isso vai virando um fato sobre nós. Que a gente tem dificuldade de virar a página, a gente tem dificuldade de se dar uma nova oportunidade. É difícil, minha gente. Não estou dizendo que é fácil para mim, não, é difícil. Viver o desapego. Entender, eu não preciso ser amado por todos. Nem todo mundo vai querer a minha companhia. Nem todo mundo vai querer a minha amizade. Nem todo mundo vai escolher andar ao meu lado. Nem todo mundo vai gostar da minha música. Nem todo mundo vai querer ler os meus livros. Nem todo mundo vai querer participar das minhas celebrações. Nem todo mundo vai querer estar comigo neste momento, participando daquilo que eu promovo. Está tudo certo. Eu preciso me desapegar dessa pretensão e das muitas pretensões que são próprias da vida. Eu preciso aprender a perder. E olha que eu já perdi muito na vida. Se eu não aprender, pelo amor de Deus. O dia que eu perdi a minha irmã, Heloísa, que morreu num acidente trágico, eu pensei, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca mais vou sentir uma dor tão pungente quanto essa. E é que agora eu falo com você.
que também experimentou isso em algum momento da sua vida. Quando morreu alguém na sua vida que você pensou, eu não vou suportar. Ou eu não tive absolutamente nada, nem parecido com essa dor. E aí você perdeu. E aos poucos você foi superando. Aos poucos você foi entrando num novo entendimento. Aos poucos você foi compreendendo que faz parte. E que há dentro de nós algumas regiões que só as perdas nos fazem conhecer. Aos poucos você vai entendendo que se você se desapega e você deixa o outro partir. Eu tenho uma música, ela é muito pouco cantada. Eu gravei no CD Filho do Céu e gravei também agora no último que eu fiz com a Canção Nova, que é Deus Cuida de Mim. Eu acho que o CD chama assim. Procure e escute depois. Chama-se Perdas Necessárias. Ela foi inspirada num livro com o mesmo nome, de uma autora chamada Judith Vioster, que eu li, eu nem era padre. Perdas necessárias. Aqueles processos naturais. Você precisa se desprender da sua juventude. Tem gente que não está deixando a juventude passar. Tá certo? Vamos nos cuidar com aquilo que dá. Vamos fazer o que pode fazer para se manter mais jovem, mais saudável. Atividade física, alimentação. A gente sabe que tudo isso, a epigenética está aí para nos dizer. Epigenética que se esmera por entender a manifestação genética, aquilo que nós temos, com o estímulo a vida, né? O estilo de vida. Como é que o meu estilo de vida interfere na minha genética? A epigenética estuda a interferência do estilo de vida na genética. Aí então eu sei que eu tenho uma propensão a ter doenças cardiovasculares. Tá bom, meu pai teve, minha mãe teve, meus avós tiveram, eu sei que eu estou aí com quase 90% de possibilidade de ter. Aí o que eu vou fazer? Eu vou viver de forma adequada para que eu não estimule nascendo a bomba que está dentro de mim. Agora, se eu viver acendendo o pavio da bomba, comendo comida gordurosa, me entupindo de açúcar, não fazendo nenhum movimento com o corpo para exercitá-lo, um aeróbico que seja, uma corridinha, uma volta na praça, o que vai acontecer? A genética vai falar mais alto e eu vou certamente desenvolver o problema cardiovascular. O estilo de vida, ele pode nos dar até mais de 10 anos de vida. A maneira como nós vivemos pode sim dificultar a manifestação daquilo que geneticamente nós temos. O estilo de vida nos salva, ou o estilo de vida também nos condena, nos mata. Eu preciso me desapegar o tempo todo para o entendimento do que eu sou. Preciso me desapegar do tempo que eu não tenho mais, dessa juventude que já foi. Já sou um jovem senhor. E desfruto dos benefícios deste tempo, da maturidade que a idade me trouxe. Mas não posso ficar inimigo da minha idade. Eu não posso ser inimigo do meu estado atual. O meu estado atual, ele me proporciona isso, ele me dificulta aquilo, e está tudo certo. Eu sobrevivo. Eu perco o tempo todo. Eu estou perdendo desde que eu entrei na vida. E vivi perdas que eu olhei e falei assim, eu não vou suportar. E a gente suporta. Ontem, lá em Alfenas, a Cristiane foi ao camarim e falou comigo que há 9 anos, todo santo dia, ela canta o refrão daquela música que eu fiz para a Adriana.
Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outro para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Pronto, aí a Cristiane falou para mim: padre, perdi minha filha num acidente e há 9 anos, todo santo dia, eu canto essa música, porque este refrão me faz lembrar que Deus me ama e que a coragem vai me ajudar a atravessar o momento. Valeu ter feito a música, valeu a Adriana ter sofrido a dor emocional que ela sofreu, que eu fiquei tão unido à dor da Adriana naquela época, que eu fiz a música para ela. Não fiz a música para as minhas dores, não. Estava lá na Bahia, esqueci o nome da cidade, um mal-estar, eu me lembro que estava com uma diarreia danada, passando mal o dia inteiro de intoxicação alimentar. E aí, no quarto daquele hotel, naquela solidão, naquela época a gente não conseguia alterar nada da vida que estava programada, né? Era muito cruel aquilo. Os organizadores não tinha contrato, não tinha nada. Então você podia estar morrendo em cima do palco que você tinha que ir. Essa a minha situação naquele dia. Precisava voltar para casa, precisava ir para um hospital e estava lá no quarto do hotel esperando a hora do show. E aí eu me lembro que aí eu fiz a música do início ao fim. Não a partir da minha perda, da minha dor. Fiz a partir da dor da Adriana. A dor da Adriana foi o ponto de partida e de chegada para a construção da letra, da melodia Humano Amor de Deus. Então, o tempo todo eu estou perdendo e as pessoas que eu amo perdem comigo, estão perdendo também. Às vezes a gente se socorre, às vezes a gente se ajuda. Eu preciso perder, preciso aprender a perder. Para que quando eu precisar perder, eu possa encurtar um pouquinho o tempo da recuperação. Quando eu estou apegado demais, a minha mãe para mim sempre foi uma lição nesse aspecto, sabe? Porque minha mãe foi uma mulher que amou muito, mas ela não prendeu ninguém, nunca. Minha mãe nunca prendeu filho. A gente está tocando até uma música de Natal. Pelo amor de Deus, deixa esse Papai Noel escondido um tempo. Quero ver a cara dele por enquanto não. Estamos em setembro já, né? Jesus amado. Parece que foi ontem. Uma vez eu tive um surto natalino, não sei se vocês já tiveram esses surtos, de sair para comprar uma árvore de Natal. Pois é, eu vi uma árvore na casa da Jaque, minha amiga lá em Belo Horizonte. Eu tive um surto natalino e coincidiu que eu tinha uma viagem para Orlando. A gente ia ter um show lá, uns shows. Menina, eu entrei dentro daquela loja de Papai Noel, tem uma loja lá naquela região de Natal que fica aberta o ano inteiro e tocando aquelas músicas de Natal o tempo todo lá dentro. Eu lembro que isso era junho, julho, uma coisa assim. E eu fui enchendo os carrinhos, fui enchendo os carrinhos. De repente, minha gente, eu tinha comprado uma árvore de quase 5 metros de altura. Como aquilo chegou no Brasil, como aquilo chegou aqui, isso tem muitos anos já, tem uns 10 anos. Eu não me lembro mais como chegou. Eu sei que fizemos tudo certinho, transportadora, pagamos o imposto, tudo, e a árvore chegou. Meu Pai de misericórdia, aí para montar aquela árvore, vocês não fazem ideia. A gente ficou tudo espetado.
Ele começou de manhã e foi até no final do dia. A Teca, coitada. Você olhava para ela, parece que ela ia ser uma baiana no salgueiro, de tanto glitter que tinha nela. A Tânia. Todo mundo coberto de purpurina. Aí eu me lembro que a casa, por onde você ia, aquele inferno daquele brilho grudado em tudo, até no zóio da Santa. Eu me lembro que um dia eu encontrei um brilho daquele. Veja, nem a Nossa Senhora, coitada, escapou do excesso do brilho. E aí eu me lembro que aí foi aquela penúria, aquele tempo todo. A árvore lindíssima, parecia uma árvore de shopping. Aquela árvore linda que dava assim gosto de olhar para ela, mas parecia que ela soprava o brilho dela para todo lado. Aí pronto, passou o Natal. Quando chegou a hora de desmontar aquilo, vocês não fazem ideia. Outro sofrimento. E aí, nunca mais montei. Então, deixa o Papai Noel quieto aí. Me desapeguei da árvore. Me desapeguei da ideia de que deveria ter uma árvore de Natal. Uma coisa também, para a gente já terminar, uma coisa muito necessária na nossa vida é a gente ter mais critério para aquilo que a gente deseja. Eu sei que a vida humana é impossível fora da pulsão do desejo, né? A gente não vai contrariar o que as ciências que nos entendem dizem sobre nós. Mas também na proposta de Jesus há uma coisinha que parece tocar a questão do desejo. Desejar é extremamente perigoso. Porque o desejo nos mobiliza, né? Ele nos mobiliza para aquilo que é bom, mas nos mobiliza também para aquilo que é ruim. Quando eu desejo, todas as minhas pulsões estão ali. Quando eu desejo alguém, quando eu desejo algo, quando eu desejo um posto, quando eu desejo um cargo, e o poder tem muito isso, né? Como é perigoso a gente ficar submisso àquilo que a gente deseja. Deseje, não tem problema, é isso que nos mantém vivos. Mas seja dono do seu desejo e não servo dele. Porque às vezes você pode passar por cima dos outros, você pode se prejudicar porque o seu desejo está na inversão, está absolutamente fora de ordem. Você que deveria comandar o desejo, você ter um ponto aí, sei lá como é que chama isso em nós, né? Consciência, alma, espírito, superego, tem tantos nomes. Eu acho tão interessante os múltiplos saberes, né? Como todos eles querem entender a mesma coisa. Como é que na nossa vida nós podemos identificar a gerência do desejo? Quem é que pode ordenar esse desejo? Eu, que sou cristão, que acredito em Deus, eu digo que quem gerencia os meus desejos é o próprio Deus que está em mim. Quanto mais eu estiver limpo daquilo que é maldade, coisa ruim, mais acesso eu tenho ao conhecimento da verdade. Aí o meu desejo fica em consonância com a verdade. Eu passo a desejar aquilo que de fato me diz respeito. Inclusive com uma sabedoria prévia. Não é prever o futuro, mas é de ter mais ou menos uma intuição do que de fato aquele desejo vai provocar. É justo o que eu desejo? É justo gastar a energia com esse desejo? Ou eu preciso me desapegar? Como eu dizia, desapegar-se de obsessões que temos, de pessoas, né? Que a gente se vicia em pessoa igual a gente se vicia na cocaína. Um perigo. Um dia, conversando com a Beatriz Barbosa, ela me falava isso. Pessoas são tão viciantes quanto cocaína, maconha, LSD, essas balas que as pessoas usam para entorpecerem a alma. Tudo em nós precisa ser monitorado, senão a gente fica desgovernado.
E o Evangelho de hoje é claro. Se eu não me desapego, eu não posso viver o discipulado. Tá certo, mas você fala, mas eu não sou cristão, não quero ser parecido com Jesus. Mas você precisa ser fiel a si. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser bem parecido com Ele. Estou longe, mas quero. Eu admiro Jesus. Eu quero ter os mesmos sentimentos que Ele. Eu quero ser um homem sem preconceito como Ele foi. Eu quero ser um homem amoroso como Ele foi. Eu quero ser um homem pacífico como Ele foi, trazendo a espada para o enfrentamento, olhar nos olhos daqueles que precisam assumir os seus lugares na minha vida e na delas. Eu quero ser capaz de criar a divisão necessária para aquilo que me diz respeito, aquilo que diz respeito ao outro. Eu quero. Então, a mim interessa, sim, fazer aquele processo que um dia eu precisei fazer, de sair da minha casa, me desapegar da geografia da minha infância, assumir o mundo como um lugar meu. Cada fase da minha vida eu morei num lugar. Então eu aprendi a me desapegar. Claro, eu amo este lugar onde eu estou, o Vale do Paraíba. Não troco isso aqui por nada. Esse meu canto do mundo me faz muito feliz. Mas eu sei que é temporário. Tudo é temporário. Se por acaso eu precisar ir, partir, deixar, eu preciso estar preparado para isso. Porque eu quero ter esta postura que o Evangelho de hoje me sugere. Me sugere desapego, me sugere resignação, simplicidade. Não posso querer conciliar o cristianismo de Jesus. Há muitos aí outros que são conciliáveis. Eu não posso conciliar o cristianismo de Jesus com os excessos. Então, até aquilo que eu tenho não pode me ter. Aquilo que eu tenho precisa ser para multiplicar na vida dos outros. Alegrias, felicidade. Como ontem, aquele show do Fábio Júnior, aquelas músicas que a gente sabe cantar todas de cor, aqueles amigos reunidos e eu com a nítida percepção de que aquele momento estava valendo a pena. De que eu não trocaria absolutamente nada nem ninguém. Estavam ali exatamente as pessoas que eu queria que estivessem. Claro, algumas outras também que o senhor pudesse trazer e colocar, mas estavam ali. Eu não fiquei lamentando quem não foi. Eu olhei para os que estavam comigo, para os que escolheram estar comigo. E foi muito bom que eu vivi. E também já passou. Ficou o registro bom e eu me desapeguei já. Não posso me apegar nem às alegrias. Imagina, ficar aquela pessoa eternamente apegada ao que foi, ao que deixou de ser. Não. É essa liberdade que precisa nos caracterizar como discípulos de Jesus. Hoje estamos aqui, estou neste cargo, estou nesta função, estou feliz, muito bem, obrigado. Mas se amanhã eu precisar mudar os rumos de tudo isso, eu preciso estar preparado. E a mística do desapego é que faz isso com a gente. É ela que nos capacita. É ela que nos dá o direito de viver, né, a vida com qualidade, de apreciar o que a vida hoje está nos dando. É isso, minha gente.